Bom, vamos dar início então à nossa primeira aula do curso intitulado Sistemas Regionais de Proteção de Direitos Humanos, do Surgimento aos Desafios Atuais. Esse curso, promovido pela ESA, na Escola Superior de Advocacia, aqui de São Paulo, né, que conta com a presença da minha grande amiga, da minha colega de trabalho, a professora Paula Monteiro Danese. Então, nós começamos esse encontro hoje, né? Eu entro das 9 às 10, né, com uma análise a respeito de um breve panorama histórico relacionado aos direitos humanos. A professora Paula entra em seguida das 10 às 11, né, e depois nós teremos mais 4 encontros. 2 encontros na semana que vem, quarta-feira com a professora Paula Danese, sexta-feira comigo, né? E na outra, e 2 semanas depois, daqui a 2 semanas, também na quarta-feira com a professora Paula e na sexta-feira comigo, a professor Bernardo. Bom, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação ao meu respeito e a gente já começa, né, aquilo que foi planejado para o dia de hoje. Né? Primeiramente, uma grande satisfação, né, uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a ESA, né, por ter nos acolhido nesse curso, por ter aceito esse curso. Né? Então, é com muita satisfação, com muito prazer, que eu e a professora Paula estamos aqui ministrando esse curso para vocês. Né? Pode parecer um pouco conversa comum, né, mas nós sempre aprendemos muito com os alunos, né, e temos certeza que os alunos também sempre aprendem muito conosco. Então, essa estrada, essa mão dupla de ensino-aprendizagem vale para todos nós aqui. Ao meu respeito, né, eu sou professor universitário, eu leciono na Universidade Anhembi Morumbi, basicamente as disciplinas de Direito Internacional, Clínica de Direitos Humanos, já lecionei também Direitos Humanos, quando essa disciplina existia na grade, e também leciono Direito Administrativo, né, por ser uma área com a qual eu trabalhei por vários anos em escritórios de advocacia. Eu sou original do Rio de Janeiro, fiz minha graduação na PUC do Rio de Janeiro, mas assim que eu me formei, eu me mudei para São Paulo, onde resido desde então. Eu fiz meu mestrado aqui na PUC de São Paulo, com a professora Flávia Piovesan, né, sendo minha orientadora, né, e também fiz o meu doutorado, né, na PUC também de São Paulo, sob orientação da professora Flávia Piovesan. No âmbito do meu mestrado, eu trabalhei a nova mentalidade emergente de direitos humanos pós-1945, né, e isso ensejou a publicação de uma obra, né, Direito Internacional dos Direitos Humanos, Nova Mentalidade Emergente pós-1945, né, cujo lançamento ocorreu lá em 2006. Recentemente estive com 2 meus ex-alunos, né, que gentilmente compraram um livro e nós nos encontramos para que eu autografasse esse livro. Né, e muitos acharam que eu estivesse lançando o livro. Não, né, o livro ele já havia sido lançado em 2006. E o meu doutorado, né, eu participei justamente, melhor, eu trabalhei, né, no final do mestrado, um dos grandes desafios, né, a temática de direitos humanos, né, ou melhor, a esse direito internacional dos direitos humanos, que era a luta contra o terror e o terrorismo, e no doutorado eu desenvolvi uma pesquisa de como deve se dar, né, essa luta contra o terror, essa luta contra o terrorismo, né, no âmbito do direito internacional dos direitos humanos.
não rechaçando, não restringindo, não excluindo, não eliminando direitos humanos, mas a partir de uma efetiva proteção desses direitos humanos. E nesse sentido, né, a minha tese de doutorado ela foi publicada no final do ano passado, né, mas não houve ainda lançamento por conta que a pandemia ainda estava bastante forte, né, e esse lançamento ele ocorrerá nos próximos meses, né, talvez no início de outubro. Eu estou só finalizando aqui os detalhes de local para a realização desse lançamento, né, e se vocês tiverem interesse, eu compartilho depois com vocês maiores detalhes a respeito. Então, feita essa breve introdução, né, ao meu respeito, a professora Paula entrará às 10 horas e também fará a sua apresentação, né, eu darei início àquilo que a professora Paula e eu, juntamente com a Escola Superior de Advocacia, havíamos planejado para a aula de hoje. Né. Então, é claro, né, o âmbito, né, o foco desse nosso curso, né, consiste justamente numa análise dos diversos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. Né. E a partir do momento em que nós temos, né, análise desses sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, é inevitável que nós façamos, inicialmente, uma análise do direito internacional dos direitos humanos como um todo. Né? E é nesse sentido que nós temos essa proposta nesse nosso primeiro encontro. Né? No nosso segundo encontro, eu já vou adentrar no sistema europeu de proteção aos direitos humanos, né? E no último encontro comigo, nós vamos trabalhar o sistema africano. Né? Mas eu não poderia aqui deixar, né, nesse primeiro momento, né, de fazer um breve apanhado histórico, um breve panorama histórico, né, a respeito justamente dessa nova mentalidade emergente pós-1945. Né? Eu havia testado antes, né, com a professora Paula, né, o compartilhamento da minha tela, né, e estava funcionando tudo sem maiores problemas, né, mas eu não sei se vocês estão aqui vendo a apresentação de slide. Né? Estamos sim, professor. Se alguém puder, né, me responder, né? Ah, tá, perfeito. Muito obrigado, Felipe. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Né? Qualquer coisa, se vocês não estiverem vendo, né, eu peço que alguém destrave o microfone e me avise, por favor. Né? Eu não tenho muita familiaridade com o Google Classroom, né? A razão pela qual eu estou aqui me assenhorando ainda. Um minutinho só, por favor. Estava aparecendo a apresentação para mim e ela não está mais. Pronto, agora sim. Então vamos lá. Bom, na aula de hoje, né, eu vou trazer esse breve panorama histórico a respeito da proteção internacional dos direitos humanos. Tá? Lembrando aqui, né, que a concepção contemporânea de direitos humanos, né, ela é demarcada pela Declaração Universal de Direitos Humanos, aprovada em 10 de dezembro de 1948. Mas antes da gente poder compreender, né, em que consiste essa concepção contemporânea de direitos humanos demarcada pela Declaração Universal de 1948, né, a gente precisa fazer, né, um breve panorama histórico, trazendo alguns antecedentes da Declaração Universal. Eu não vou fazer uma retrospectiva desde os tempos da Grécia Antiga, né, não é o nosso objetivo aqui, mas eu vou trazer 5 marcos relevantes a respeito desses antecedentes históricos. Né?
Nós começamos, nesse sentido, com a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, né? Inclusive no Google Drive, né, relacionado ao nosso Google Classroom, né, eu já disponibilizei o esquema da aula de hoje, tá? Para que vocês possam acompanhar e aqueles que não puderam estar presentes ao vivo, né, que possam acompanhar posteriormente. E eu também compartilhei 3 arquivos, né, que são 3 desses documentos aqui, né, aos quais eu vou fazer menção. Então, é importante que a gente comece aqui referindo-nos à Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, né? Essa Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, ela é anterior mesmo, né, à própria Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, né, das 13 colônias dos Estados Unidos da América. Né? Mas, na verdade, por anteceder a Declaração de Independência, né, ela tem a sua relevância, né? E por isso que ela é mencionada por muitos autores como um importante antecedente histórico da Declaração Universal de 1948. Né? E nesse sentido, né, é importante que a gente leve em consideração, né, que a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, né, ela é a primeira declaração de direitos em sentido moderno. Né? Ela consubstancia as bases dos direitos dos indivíduos, dos direitos das pessoas, né? E ao afirmar, né, inclusive o texto da Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia está já postado no Google Drive, né, ao dizer que, né, no seu artigo 1º, que todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem, por qualquer acordo, privar ou despojar seus pósteros, e que são o gozo da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e de possuir a propriedade, e buscar e obter felicidade e segurança. E nesse sentido, né, a ideia de que esses direitos humanos modernos, eles são anteriores à existência do próprio Estado. Na verdade, os agentes públicos, eles estão aí para atender aos interesses da coletividade, né, devendo agir, né, no interesse desses indivíduos. Né. E esses direitos, por pré-existirem ao surgimento do Estado, devem ser, portanto, assegurados por esse Estado. É o que resta muito claro, né, no artigo 2º da Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, né, que afirma que todo poder é inerente ao povo e, consequentemente, dele procede. Que os magistrados são seus mandatários e seus servidores, e, em qualquer momento, perante ele, responsáveis. Então, a ideia de que os indivíduos eles possuem uma série de direitos naturais, uma série de direitos inalienáveis, né, e que o Estado, o governo, ele se encontra, né, justamente com esse propósito de assegurar esses direitos que pré-existem ao surgimento do Estado propriamente dito. Né? É importante aqui que a gente deixe claro, ou que a gente relembre, né, que essa Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, né, também visava romper com o quadro de opressão, com o quadro de concentração de poderes, de exploração por parte da Inglaterra em face de suas colônias nos Estados Unidos. Nós passamos, né, logo após 1789, para a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração de Direitos aprovada no âmbito da Revolução Francesa, que visava justamente romper com esse quadro, né,
despotismo, romper com esse quadro de absolutismo, né, em que os poderes estavam concentrados nas mãos do monarca. Né? Aquela ideia do rei Sol, do rei como representante de Deus na Terra, né, e que poderia tudo. Então nós tínhamos, né, aquele contexto de grandes privilégios, de grandes benefícios aos dois estados, né, aos dois primeiros estados, ao clero e à nobreza, né, e um terceiro estado que configurava, que compreendia grande parte da população, né, sem qualquer privilégio, sem qualquer benefício, né, passando condições praticamente condições muito difíceis de vida. Né? Claro que havia nesse movimento toda uma tentativa da burguesia, né, de não apenas aprimorar, aumentar o seu poderio econômico, mas também de galgar poderio político, poder político. Né? Então eclode a Revolução Francesa, né, e com isso é aprovada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, ela prepara justamente, é uma preparação durante o século XVIII, né, e ao longo do século XIX, né, para o advento do Estado liberal. Né? A ideia de que esse Estado agora tem que ser um Estado mínimo, né, tem que ser um Estado não interventor. Por quê? Porque nós tínhamos, né, um monarca, né, que controlava todos os poderes, né, não havia que se falar em poderes independentes. Né, por mais que nós tivéssemos atividades legislativas, atividades judiciárias e atividades administrativas, no final das contas era o monarca que controlava esses três poderes. Então, essa concentração de poderes nas mãos de uma só pessoa, né, cuja vontade pessoal constituía lei, né, fez com que o modelo de Estado que se pensasse, que se desenhasse para o final do século XVIII e ao longo do século XIX, fosse um Estado liberal. Né. Eu já vou voltar a essa temática um pouco mais para frente. E tanto a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, quanto a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, são reflexo do pensamento político à época. Né. É claro que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela tem um aspecto muito mais intelectualista, né, no sentido de que descolado do aspecto prático. Né, muito mais uma declaração pensada no mundo das ideias. Né. Ela tem uma vertente, uma vocação mundialista, né, a partir do momento em que, né, visa consagrar direitos, né, que sejam aplicados a todas as pessoas, né, e também tem uma vocação individualista, né, a partir do momento em que consagra eminentemente as liberdades clássicas, né, direitos civis e políticos. Né. E aqui eu gostaria, né, de salientar, né, no texto da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, num primeiro momento, o seu preâmbulo, né, que afirma, abre aspas, os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos, resolveram expor em declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre sem cessar os seus direitos e os seus deveres. E claro, né, no artigo 1º, afirma-se categoricamente que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Artigo 2º, né, retomando um importante aspecto da Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, né, o artigo 2º atesta que o fim de toda associação política,
é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. E por fim, trago aqui o artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é um artigo conhecido de todas, de todos vocês, né, segundo o qual, né, nos tem uma importante base, um importante parâmetro, né, do moderno constitucionalismo, segundo o qual qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Né? Então, fundamental que toda e qualquer sociedade tenha, além da garantia dos direitos, né, uma separação efetiva de poderes. E nesse sentido, né, a gente dá um salto, né, de 1789, nós vamos para 1918, né, com a Declaração do Povo Trabalhador e Explorado. Né? Lembrando aqui, né, que nós temos uma passagem, né, do século, né, ao longo do século XIX, né, ao longo dos anos 1800, né, final dos anos 1700, né, aos anos 1800, uma passagem, né, dos direitos liberais aos direitos sociais. Em que contexto se dá essa passagem? Né, em que contexto nós temos a aprovação da Declaração do Povo Trabalhador e Explorado? Como eu havia dito a vocês, o modelo de Estado que se propõe, né, num contexto pós-independência das colônias dos Estados Unidos da América, num contexto pós-Revolução Francesa, é o modelo de um Estado polícia, né? O modelo de um Estado com mínima intervenção. Por quê? Se o papel do Estado era muito grande, né, um papel de opressão, um papel de absolutismo, né, o modelo que se pretende posteriormente é um modelo de Estado mínimo. Né? O Estado, nesse sentido, ele deveria, né, simplesmente não intervir, né, e assegurar as liberdades clássicas. Né? Nesse sentido, são as liberdades que todas e todos vocês conhecem, né, os direitos de primeira dimensão, né, os direitos civis e políticos. Né? Então, as liberdades clássicas, o direito de cada indivíduo votar e de ser votado também, de poder participar na condição de eleitor ou de representante das eleições livres, periódicas. E a ideia, segundo a qual, né, esses direitos seriam assegurados pela simples omissão do Estado. Né, o Estado não precisaria nada fazer para assegurar esses direitos. E é nesse contexto, né, que nós temos a formação, né, o surgimento dos direitos de primeira dimensão. Né, os direitos humanos de primeira dimensão nada mais são que esses direitos calcados no valor liberdade, né, no valor dessas liberdades clássicas. Né? Então, o lema da Revolução Francesa, né, o primeiro lema, liberdade, né, consagra esses direitos de primeira dimensão. O que acontece? Né, ao longo dos anos 1800, nós temos um grande desenvolvimento da indústria, né, nós temos uma formação de uma classe operária, né, e essa classe operária muito explorada, né, a classe operária num número muito grande, né, muito explorada por poucos. Então nós tínhamos uma exploração de muitos por poucos. Né? Nós tínhamos condições insalubres de trabalho, condições desumanas de trabalho, jornadas de trabalho exaustivas, né? Condições de trabalho análogas à escravidão. Né? Nós não tínhamos uma remuneração justa, nós não tínhamos descanso, né, entre as jornadas, né? Nós não tínhamos a proteção do trabalho de menores, nós não tínhamos a proteção do trabalho das mulheres, enfim. Né? Nós tínhamos aquela velha máxima, conhecida de todas e de todos, né? Vamos reduzir os custos para aumentar os ganhos.
E ao longo do século XIX, né, ao longo dos anos 1800, isso foi uma realidade. Né? Só que, justamente, né, aos indivíduos eram asseguradas as liberdades clássicas, né, e o Estado mantinha a sua posição de não intervenção. Né? O Estado meramente sendo o Estado, por que eu chamo Estado polícia? Né? Porque é o Estado que vai garantir a ordem, que vai garantir a proteção dos indivíduos, né? Sem intervir, né? Sem adotar políticas públicas nos diversos setores da sociedade. Né? Então, o indivíduo era uma abstração. Né? Afirmava-se liberdade a todos, e a igualdade dos indivíduos era uma igualdade meramente formal. Todos são iguais perante a lei. Né? Então, isso é o que trazia. As declarações de direito traziam essa afirmação: todos são iguais perante a lei. Mas todos nós sabemos que é uma igualdade formal, não uma igualdade material. Né? No final das contas, aqueles indivíduos, aqueles trabalhadores, não tinham o que comer, não tinham o que vestir, não tinham qualquer assistência médica, não tinham qualquer assistência previdenciária, seus filhos não podiam estudar, não tinham poder de aquisição, né, qualquer poder de aquisição, não tinham como poder participar da sua da vida cultural daquele determinado país, daquele determinado estado. Então, vários movimentos de contestação, várias lutas, várias conquistas foram empreendidas pelo proletariado, né, pelos operários, pelos trabalhadores ao longo do século XIX, que fez com que o Estado ele tivesse que mudar a sua postura. Não era mais possível um Estado meramente garantidor da ordem, um Estado que cuidasse tão somente da segurança das pessoas. Era importante que nós tivéssemos um Estado interventor, um Estado que adotasse políticas públicas, né, um Estado que intervisse, né, nos diversos setores da sociedade, na economia, no trabalho, na previdência, no lazer, na educação, na saúde. Mas é claro, para tanto, né, são necessários pesados investimentos por parte do Estado, para tanto são necessárias políticas públicas concretas e efetivas para assegurar efetivas condições de vida à população. Aos direitos de primeira dimensão, né, aos direitos civis e políticos, acrescentamos os direitos de segunda dimensão. Né? Segunda dimensão, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Né? Um pequeno esclarecimento aqui: por que nós preferimos nos utilizar da expressão, né, dimensões de direitos humanos ao invés de gerações de direitos humanos? Porque a ideia de geração nos leva, né, a falaciosa conclusão de que uma geração de direitos ela seria substituída por outra geração de direitos, quando na verdade o que se pretende aqui é uma acumulação de direitos. Então, aos direitos civis e políticos, nós congregamos os direitos econômicos, sociais e culturais. Aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, nós agregamos, nós acrescentamos os direitos de terceira dimensão. Se os direitos de primeira dimensão são direitos calcados no valor liberdade, os direitos no lema da Revolução Francesa, liberdade, os direitos de segunda dimensão são calcados no lema igualdade. E os direitos de terceira dimensão são calcados no lema fraternidade, solidariedade, que são aqueles direitos, né, difusos, compartilhados por toda a humanidade, né, por toda a coletividade, e nós podemos mencionar, né, o direito ao desenvolvimento, direito à autodeterminação dos povos, né, direito ao meio ambiente sadio, direito à democracia, direito à informação, enfim. Então, o Estado, né, ao longo do século XVIII, ele teve que mudar, né, propor uma nova postura. Né? Postura essa que se verifica, né, em várias declarações, em vários marcos legais
ao longo da primeira metade do século XX. Então, o Estado ele deixa de ser, né, o Estado polícia, né, e passa a ser o Estado do bem-estar social. Né? O Estado não apenas deve assegurar direitos civis e políticos, mas também deve assegurar aos seus jurisdicionados direitos econômicos, sociais e culturais. Então, de uma grande importância, a gente pode citar, né, a Declaração do Povo Trabalhador e Explorado, né, que é a primeira parte da Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né. É claro que essa declaração, né, ela tem a relevância a partir do momento em que ela consagra direitos de cunho social, né, é uma declaração que traz direitos de cunho social, mas, por outro lado, ela não afirma as liberdades clássicas. Né? Então, essa declaração do povo trabalhador e explorado, né, ela deve ser vista com ressalvas, até porque ela condicionava o gozo e o exercício de direitos aos operários, aos trabalhadores. Mas, de qualquer maneira, é interessante a gente mencionar, né, que logo no capítulo 1º da Declaração do Povo Trabalhador Explorado, cujo texto também se encontra no Google Drive, né, nós temos a declaração da Rússia, né, como uma república dos sovietes, dos deputados operários, soldados e camponeses. Né. Então é constituída essa República Soviética Russa, né, baseada nesse princípio da União Livre de Nações Livres, né, visando, né, basicamente, né, fundada nesse princípio, né, da livre união de nações livres, né, visando, né, principalmente suprimir, já nos termos do capítulo 2, né, toda a exploração do homem pelo homem, né, abolindo completamente a divisão da sociedade em classes, esmagando, né, implacavelmente todos os exploradores, né, instalando, né, a organização socialista da sociedade, né, e fazendo triunfar o socialismo em todos os países. Né. E ao se realizar, né, a socialização do solo, fica extinta a propriedade privada. Né. Não é sem sentido, né, que, ao extinguir-se a propriedade privada, né, as terras passam a ser patrimônio nacional, sendo confiadas aos trabalhadores, né, sem nenhuma espécie de reembolso. Né. Não só a propriedade em si, né, mas os meios de produção, né, são assumidos pelo Estado, né, e a soberania ela reside, né, no povo trabalhador. Né. Então a gente tem aqui, né, um importante marco, que é a Declaração do Povo Trabalhador e Explorado. Mas nós não podemos deixar de mencionar, né, duas constituições, a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de 1919, né, que vão trazer aqui, né, no seu marco, né, o caráter social dos direitos consagrados. Né. É interessante a gente perceber aqui, né, que tanto a Constituição Mexicana, né, de 1917, né, quanto a Constituição Alemã de 1919, né, elas são fruto de movimentos, de lutas, de conquistas, né, ocorridos tanto no México quanto na Alemanha. Né. O México, na Revolução dos anos 1900, né, em 1910, a Revolução iniciada em 1910, né, e a Constituição Alemã de Weimar, né, por conta justamente, né, de toda aquela situação deplorável em que a Alemanha se encontrava ao fim da Primeira Guerra Mundial, ao fim da Grande Guerra. Né. E são constituições,
né, eu não vou aqui entrar em detalhes, né, nos seus preceitos, mas são constituições que têm esse caráter esse caráter social, né? São constituições que não se esquecem dos direitos civis e políticos, né? São constituições que prevêem ainda, que trazem uma série de direitos civis e políticos, mas são constituições que também trazem, né, não apenas direitos de cunho social, né, direitos econômicos, sociais e culturais, mas também são constituições que trazem direitos de terceira dimensão. Né, se nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo, né, eu traria aqui alguns exemplos de direitos. Né. A Constituição Mexicana de 1917, né, sem sombra de dúvida, ela foi a primeira, né, a sistematizar os direitos sociais. E o artigo 123 da Constituição Mexicana, ele é emblemático, né, justamente porque ele inaugura aquilo que muitos autores chamam como direito constitucional do trabalho. Né? Ao fazer menção, né, ao direito ao emprego, né, ao fazer menção, né, a uma jornada máxima de trabalho de 8 horas, uma jornada noturna de 6 horas, né, proibição do trabalho aos menores de 18 anos, né, mas, na verdade, a proibição, né, de trabalho aos menores de 14 anos, né, e de 14 aos 18, condições efetivas, condições específicas de trabalho, né, alguns direitos das gestantes, né, um salário mínimo digno, né, são algumas das disposições, né, a possibilidade de participar dos lucros das empresas, a possibilidade de fundar sindicatos, né, são algumas das disposições, né, presentes nesse artigo 123, né, da Constituição Mexicana. Né. E a Constituição de Weimar, né, ela, na verdade, ela exerce, né, uma grande influência, né, no constitucionalismo do pós-Primeira Guerra. Né. Ela estava dividida basicamente, né, em 2 livros. Né. O primeiro livro, que tratava da estrutura e fins da República, né, e o livro 2, que tratava dos direitos e deveres fundamentais do cidadão alemão. Né. E nesse livro 2 dos direitos e deveres fundamentais dos cidadãos alemães, né, ela trazia um capítulo sobre a pessoa individual, um outro capítulo sobre a vida social, um terceiro capítulo sobre a religião e os agrupamentos religiosos, um quarto capítulo sobre a educação e a escola, e um quinto capítulo sobre a vida econômica. Né? E nós temos, tal como na Constituição Mexicana de 1917, né, a Constituição Alemã de 1919, ela também consagra direitos civis e políticos, né, muitos direitos econômicos, sociais e culturais, né, esparsos pela Constituição, e também direitos de terceira dimensão. Bom, feita esse rápido panorama histórico relacionado aos antecedentes históricos da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, né, é importante que a gente adentre, né, na questão relacionada à crise dos direitos humanos e o significado da era do Holocausto. Né. Todos vocês sabem, né, que a Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial, né, com condições praticamente leoninas impostas pelos países vencedores, né, condições essas que foram impostas pelo Tratado de Versailles, né, e com a obrigação da Alemanha pagar uma pesada indenização aos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Né. Toda essa situação, né, acrescentada, né, de uma Europa destruída pela Primeira Guerra Mundial, né, com uma população masculina, né, praticamente dizimada por parte dos combates, né, todo um esforço de guerra voltado
para a produção de armas, para a indústria bélica, e de repente a Europa atravessa anos de crise falimentar, de crise de fome, né? E nesse sentido, uma Europa e principalmente uma Alemanha dilacerada, né? Cuja situação se torna cada vez mais delicada a partir do momento em que também a crise da Bolsa de Nova York acaba tendo repercussões que arrastam, que têm dimensões e impulso no mundo como um todo. E nesse sentido, né, isso permitiu, isso fez com que, né, regimes autoritários, regimes extremistas, né, fossem vistos como salvador da pátria, né, e ascendessem legalmente ao poder. Né? Não é à toa que a década de 1930 ela é marcada pela ascensão dos regimes nazi-fascista, né, tanto na Alemanha quanto na Itália. Né? Lembro a vocês que o Partido Nazista chegou ao poder de forma democrática, né, seguindo as regras do jogo. Né? Logo depois, né, Hitler, o parlamento alemão concede a Hitler os plenos poderes, e aí tem-se início a era do Holocausto. Né? Eu prefiro mencionar aqui a era do Holocausto, propriamente a Segunda Guerra Mundial, porque a era do Holocausto ela tem início, né, em 1933, com a chegada ao poder de Hitler, né, e ela termina justamente em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? E nesse sentido, a gente não pode se esquecer que a Segunda Guerra, né, ela estende-se de 1939 a 1945. Né? Ou seja, a era do Holocausto ela abrange um período maior. Por quê? Né? Porque durante a era do Holocausto, né, Hitler, né, adotou uma série de medidas, né, começou a adotar uma série de medidas que culminaram propriamente, né, que levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Né? Eu não posso deixar de mencionar aqui, né, o papel, de uma certa maneira, desempenhado pela Liga das Nações, pela Sociedade das Nações, que foi essa uma das primeiras organizações internacionais intergovernamentais criadas após a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de assegurar a paz e a segurança internacionais, com o objetivo de evitar que um novo conflito de dimensões internacionais eclodisse. Né? Mas entre vários fatores, nós temos um principal, que foi a não participação efetiva dos Estados Unidos, né, na Sociedade das Nações, na Liga das Nações, que fez com que, né, a Liga das Nações representasse, não desempenhasse de maneira correta a sua principal função, permitindo que se eclodisse a Segunda Guerra Mundial. Né? Mas nós não podemos nos esquecer que foi no âmbito da Liga das Nações que nós tivemos a constituição, né, da Corte de Justiça Internacional, né? Na verdade, da sua antecedente, Corte Permanente de Justiça, que depois se transformou na Corte Internacional de Justiça. Mas Hitler, na verdade, a doutrina nazi-fascista, ela se baseava numa ideia falsa de superioridade da raça ariana. Né? E desde os primórdios, desde o início do governo do regime nazista, né, foram aprovadas uma série de leis, uma série de decretos determinando quem era judeu. Né? Quem não se enquadrasse na condição de judeu, né, seriam assegurados direitos a essa pessoa. Agora, aos judeus, não. Né? Havia o objetivo, né, de formar uma grande Alemanha judenfrei, né, livre de judeus, né, que voltasse os tempos gloriosos da Alemanha, né, e que a Alemanha fosse grande novamente. E, para tanto, né, todos aqueles opositores do sistema, do regime, todos aqueles que não eram considerados pessoas humanas, não apenas os judeus, os ciganos, homossexuais, enfim, deveriam ser eliminados. Por quê?
né, as únicas pessoas consideradas enquanto tal, né, as únicas pessoas detentoras de direitos seriam as pessoas que pertencessem à raça ariana. As demais pessoas sequer eram consideradas como pessoas, eram consideradas como coisas. Coisas têm preço, coisas são passíveis de avaliação. Logo podem ser eliminadas sem qualquer consideração pela sua condição digna. Né? Uma coisa eu posso simplesmente, né, eliminá-la, substituí-la sem maiores problemas. Vigia, nesse sentido, a ótica do tudo é possível, né? A ótica de que todas as medidas podem ser adotadas visando o objetivo maior, né, consistente justamente, né, na formação dessa grande nação alemã Judenfrei. Né? Uh, e tudo isso, né, afirmava-se, repito, né, mediante a adoção de uma série de normas, uma série de decretos, uma série de leis, estatutos, regimentos, enfim, né, que condicionava a titularidade de direitos à pertença à raça ariana. Né? Uh, Hannah Arendt, uma grande filósofa alemã, né, judia, né, que foi presa, que conseguiu, né, opositora do regime nazista, que conseguiu fugir da Alemanha via França, chegar em Portugal e depois emigrar para os Estados Unidos da América, onde se estabeleceu como professora universitária, né, como jornalista também. Né, ela dizia, né, que aos judeus era assegurado o direito a não ter direitos, né? Uma total negação dos direitos. Por quê? Né? À época nós não tínhamos ainda a Constituição do Estado de Israel e os judeus encontravam-se nos diversos países da Europa, né? Residiam nos diversos países da Europa e esses diversos países haviam concedido, né, a nacionalidade a esses judeus. Simplesmente a partir do momento em que aqueles judeus residiam na Alemanha, uma das medidas discriminatórias determinadas pelo regime foi destituir esses judeus da nacionalidade alemã. Se eles não eram nacionais alemães, eles não eram nacionais de qualquer outro estado, eles eram apátridas. Logo, a Alemanha poderia fazer com eles o que bem entendessem, sem que nenhum estado pudesse levantar a mão e dizer: alto lá, você não pode fazer com esse indivíduo o que você bem quiser, porque ele é nacional do meu estado. Né? Então, a Alemanha, ao destituir esses indivíduos de qualquer laço de nacionalidade, né, isso permitiu com que eles, a medidas, né, de descartar essas pessoas pudessem ser adotadas. Sem nos esquecermos, né, do confisco, né, dos seus bens, das suas propriedades, sem que também nenhum Estado levantasse a mão e dissesse: alto lá, né, vocês não podem confiscar essas propriedades. E tudo isso, repito, né, ocorreu dentro da mais estrita legalidade. Né? É importante a gente voltar um pouquinho, né, a um texto muito interessante do professor Luiz Roberto Barroso, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, em que ele trata essa questão da grave crise sofrida pelo positivismo jurídico na primeira metade do século XX. Ao mesmo tempo em que o positivismo jurídico ele chegou ao seu apogeu, isso representou a grave crise sofrida pelo positivismo jurídico. Por quê? As normas postas, elas sempre tinham como referência, né, aquele direito natural, aquele direito que deveria pautar a atuação dos legisladores. Né? E a partir do momento em que o positivismo jurídico ele atinge o seu apogeu, né, essas normas que deveriam servir de referência ao direito posto, elas são positivadas. Né? Então, deixa de existir essa referência às normas a serem aprovadas pelo legislador pátrio, né? pelo direito positivo. Né? E, nesse sentido, a gente tem, né, uma assimilação, né, uma equiparação entre legalidade e legitimidade. Determinada norma legal era considerada legítima,
né, se ela obedecesse os trâmites internos previstos naquele determinado estado para sua aprovação. Então, independentemente do seu conteúdo, aquela norma era considerada legítima se ela obedecesse os trâmites internos previstos no âmbito daquele Estado. Né? Foi nesse sentido que Hitler, né, no regime no regime nazista, aprovou, né, medidas dos mais diversos, com os mais diversos conteúdos, né, simplesmente observando os trâmites internos previstos na legislação alemã para aprovação de normas. E a gente pode citar, né, por exemplo, né, a vedação dos judeus de exercerem livremente suas profissões, né, o confisco de seus bens, o confisco de suas obras de arte, de suas propriedades, a proibição deles fazerem mercado, feiras livres ao longo do dia, apenas ao final daquela feira, né, quando não mais havia produtos ou quando os produtos já estavam estragados. Né. A vedação deles circularem em qualquer vagão do trem, vagão de metrô, apenas nos últimos vagões. Né. A obrigatoriedade deles comparecerem em recenseamentos nas localidades, né. A obrigatoriedade de portar a estrela de Davi na lapela do casaco. A obrigatoriedade das suas carteiras de identidade de constarem a menção judeu. Né? Enfim, todas essas medidas discriminatórias, todas essas medidas visando descartar essas pessoas, eliminar essas pessoas, foram adotadas dentro da mais estrita legalidade. Até mesmo, né, a ideia, a determinação de formação de guetos, né, onde, em pequenos quarteirões, né, milhares e milhares de pessoas viviam sob condições desumanas, sob condições degradantes. Até mesmo medidas que determinavam o envio de pessoas para campos de trabalhos forçados, né, em que elas eram submetidas a extenuantes jornadas de trabalho, sem comida, sem alimentação, sem condições salubres de trabalho, de vida, né, quando finalmente decidiu-se, né, pela solução final. Né, vamos eliminar, vamos matar essas pessoas, na verdade, que segundo a doutrina nazi-fascista, sequer eram pessoas, eram meras coisas. Então, depois de dilaceradas, afastadas de suas famílias, despojadas de seus bens, despojadas de uma convivência, despojadas de suas vidas, de suas profissões, né, eram enviadas a campos de trabalhos forçados. E depois, como gado, né, amontoado em vagões de trem, chegavam aos campos de concentração, viajando dias, dias e dias em vagões apertados, sem qualquer ar, sem qualquer condição de respirar. Chegavam nesses campos de concentração, né, crianças eram separados dos adultos, anciãos eram separados dos adultos, homens eram separados de mulheres. E eram enviados para grandes galpões, onde, despidos, despojados de suas roupas, humilhados perante aqueles soldados, né, eles eram enviados a grandes galpões, onde imaginavam que teriam um pouco da sua dignidade restabelecida, né, mediante um banho, né, que pudesse limpar o seu corpo, né, sujo de semanas, e um pouco de sua alma. Mas não, né, nesses galpões, ao invés de água, né, era liberado um gás que sufocava essas pessoas, que matava em massa essas pessoas. As conhecidas câmeras de gás. E essas pessoas, quando por um milagre, né, os corpos caíam sobre elas e elas não inalavam uma quantidade de gás suficiente, né, e para não matá-las, né, quando os soldados passavam recolhendo os corpos e encontravam alguém vivo, essa pessoa era morta, né, a tiro, a queima-roupa. Né? E nesse sentido, milhares e milhares de pessoas foram aniquiladas, foram dizimadas, foram exterminadas. Né? Depois, em valas comuns, essas pessoas eram enterradas, né? E poucos sobreviventes, né? Nós temos o relato do ocorrido a partir dos testemunhos de alguns sobreviventes, né? Que depois
do fim da Segunda Guerra, né, caminharam por quilômetros e milhares de quilômetros até poder ser acolhidos, né, em algum estado. Né. O que se verifica, né, nesse sentido é que havia uma cega obediência às ordens, né, por todas as instâncias, às ordens dos seus superiores hierárquicos. Né. A própria Hannah Arendt, quando ela fez o acompanhamento do julgamento de Eichmann em Jerusalém, né, na década de 1960, e ela escreve o famoso livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, ela nos traz a ideia de que, né, as autoridades nazistas e o próprio Eichmann, né, ele tinha uma incapacidade de pensar. Né? Ele não era uma pessoa que fazia as perguntas que deveriam ser feitas. Né? E nesse sentido, né, nós acabávamos tendo uma cega obediência às ordens por parte de todos aqueles que compunham, né, o regime nazi-fascista. Se esse período da era do Holocausto representou a ruptura totalitária, né, a crise dos direitos humanos, né, o divórcio entre o direito e a moral, né, o período do pós-Segunda Guerra Mundial, ele é marcado pela reconstrução dos direitos humanos. Né? Uma reconstrução de direitos humanos, né, marcada primeiro por uma reaproximação entre o direito e a moral, por uma reaproximação pela consagração de princípios que devem necessariamente pautar, servir de referência ao legislador pátrio, né, na aprovação do direito positivo. Não é à toa que as constituições do pós-guerra na Europa são marcadas por uma referibilidade a princípios. Né? Sendo o princípio fundamental aqui, o super princípio, se nós pudermos falar, o princípio da dignidade da pessoa humana. Lembrando que todo indivíduo, independentemente de qualquer condicionamento, independentemente de qualquer especificidade, é um ser digno, é uma pessoa humana, detentora de direitos humanos, que devem ser assegurados por toda a coletividade, independentemente desta pessoa ser nacional ou não de um determinado estado, independentemente desta pessoa ser apátrida. Né? E nesse sentido, né, eu termino, né, a minha fala, né, deixando essas considerações a respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos, né, para a próxima semana, né, e nesse sentido, acredito que a professora Paula já esteja aqui, né, eu peço desculpas se eu me alonguei, né, por algum instante, né, e passo a palavra à minha querida amiga, à minha colega de trabalho, Paula Monteiro Danese. Muito obrigado, Paula. Muito obrigada, professor Bernardo. Fico realmente feliz. Estava aqui aprendendo junto com os alunos e as alunas. E antes de eu dar início, eu acho que a Núbia gostaria de fazer uma pergunta. Ela levantou a mão para o professor. Núbia, se você quiser fazer o uso da palavra, aproveitar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Professor Bernardo? Bom dia, tudo só bem? Só uma dúvida aqui. Bom dia. Quando o senhor falou que a respeito dos judeus, eu não sei se eu entendi direito, o que aconteceu com eles, que era assegurado através da legislação, foi porque os judeus não tinham uma constituição? Como assim? Eles não tinham uma constituição? Não entendi o que você quis dizer, Núbia. É porque teve uma parte em que o senhor falou que nenhum Estado poderia fazer algo por causa da destituição do poder, né? Aí, nesse caso aí, os estados, no geral, não poderiam fazer nada porque os judeus não tinham uma constituição assegurada a eles para que pudessem recorrer, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, Núbia, é o seguinte, né? Esses judeus que foram vítimas do regime nazista, dos regimes nazi-fascistas, eles eram nacionais alemães, né? Quando a Alemanha destitui esses indivíduos de uma nacionalidade, eles se tornam apátridas. Né? E não tinha esta ideia, Núbia, esta ideia vem no pós-Segunda Guerra Mundial, né, de que mesmo um indivíduo não sendo nacional de nenhum estado, os demais estados da comunidade internacional têm o dever de proteger esses indivíduos. Né?
E tem uma outra questão importante aqui também, né, que a época da Segunda Guerra, da era do Holocausto, o princípio da soberania estatal era visto como ilimitado, né? O Estado ele não poderia sofrer qualquer tipo de intervenção, né, na sua soberania, seja interna, seja ela externa. Né? E hoje em dia, né, nessa visão pós-Segunda Guerra Mundial, pós-era do Holocausto, né, se entende que a soberania do Estado ela não é ilimitada, ela não é incondicionada. Né? Por quê? Interessa, sim, a toda a comunidade internacional a forma como um Estado trata os seus nacionais. Né? Então, o que eu quis dizer, na verdade, é que esses judeus, ao serem destituídos da nacionalidade alemã, eles ficavam a Deus dará. Né? Eles não eram protegidos por nenhum outro Estado. E não havia esta ideia de um dever da comunidade internacional em proteger esses indivíduos. Né? Mas isso mudou, né, com toda essa experiência traumática, toda essa experiência vivenciada na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigada por esclarecer. De nada, Núbia. Obrigado, Paula, aí pela. Eu não tinha. É que eu tô aqui aprendendo ainda, então eu não tinha me dado conta que a Núbia havia levantado a mão para fazer a pergunta. Né? Não, fica tranquilo. Quando a gente está compartilhando também não aparece, é complicado, mas fique em paz. E queria agradecer ao professor Bernardo por essa exposição maravilhosa, me deixou aí com uma responsabilidade enorme de dar continuidade à aula de hoje. Mas vocês vão ter encontros, mais 2 encontros com ele, 2 encontros comigo, e a ideia era justamente essa, para a gente juntar esse grande arcabouço dos direitos humanos, obviamente sem esgotar totalmente o tema. Afinal de contas, vocês devem ter visto pela fala do professor Bernardo, que nós temos muito ainda a partilhar nesse tema. E eu queria começar hoje, eu acho que foi até o nosso inconsciente coletivo, professor Bernardo, porque hoje é o Dia Internacional Humanitário e relembra a tragédia que foi o atentado de Bagdá em 2003, que levou a vida de um dos grandes expoentes na proteção dos direitos humanos, que foi o Sérgio Vieira de Mello. Então, quando eu estava para entrar, falei, nossa, que coisa, né? A gente falar sobre direitos humanos nesse dia tão importante para o mundo, para a gente relembrar sobre paz internacional. Então, a gente tem aí um desafio ainda maior, porque é sexta-feira falando sobre direitos humanos e falando em um dia que a gente relembra Sérgio Vieira de Mello. Professor, muito obrigada. Então, eu vou continuar a nossa aula hoje e a gente se encontra de novo. Muito obrigada, vejo pelos comentários aqui. A aula foi excelente, como sempre, e eu vou compartilhar, então, porque eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ONU. De novo, muito obrigada, Bernardo. Obrigado, Paula. Boa aula a todas e a todos aí. Bom, pessoal, difícil missão, né? Eu falei, ficar depois do professor Bernardo é sempre muito difícil, a tarefa ainda mais árdua. E queria começar, talvez vocês não me conheçam, então eu sou a professora Paula Monteiro Danese. Então, estou com essa matéria com o professor Bernardo aqui na ESA, a quem eu agradeço gentilmente por conceder esse espaço para nós, quartas e sextas. Eu sou formada em Direito, fiz o meu mestrado em Direito Internacional na Universidade de São Paulo, onde eu estou terminando o meu doutorado também em Direito Internacional. Então, eu amo Direito Internacional, vocês já devem ter percebido, e amo Direitos Humanos. E é justamente a partir dessa visão internacional dos direitos humanos que o professor Bernardo encerrou a fala dele, justamente para dar margem para a minha fala, que vai ser sobre a ONU. Alguém que já me conhecia, já foi meu aluno, minha aluna, ou na ESA, ou em alguma faculdade? Não? Então, muito prazer conhecer todos e todas. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Vocês, por favor, me avisem se está aparecendo. Oi, Manuela. Está aparecendo? Tá, agora tá. O áudio tá bom, pessoal? Todo mundo está me escutando bem? Todo mundo está me escutando bem?
Está ok. Que bom, fico feliz que já tem, então, já sou conhecida para alguns, sou nova para outros, e a ideia é que a gente, nessa uma horinha que nós temos de fala, que a gente possa cobrir um pouco sobre a ONU. Então, eu vou pegar o gancho justamente onde o professor Bernardo deixou. Ah, que bom, Rodolfo, fico feliz. Fico feliz. O Instagram tem essas vantagens, a gente consegue compartilhar nosso trabalho e conhecer muita gente. Que bom, fico feliz. Quando a gente encerra, então, a Segunda Guerra Mundial, a gente deixa uma veia aberta no mundo. Não, ainda não estão, né, Ana? A gente deixa uma veia aberta no mundo. A Segunda Guerra Mundial trouxe para a humanidade um desafio contínuo. Às vezes a gente pode se perguntar por que nós não falamos sobre essas questões de reconstrução dos direitos humanos quando a gente vê, por exemplo, a questão do genocídio em Ruanda, que em 3 meses levou a vida de 800 mil pessoas. Quando a gente pensa na ex-Yugoslávia, em que nós tivemos o caos instaurado e crimes de guerra ocorrendo, bem como crimes contra a humanidade. Será que a gente também não poderia falar em reconstrução dos direitos humanos quando nós passamos por um período pós-ditatorial na América Latina, marcado por ditaduras como, por exemplo, a Argentina, que em 7 anos de ditadura leva milhares de vidas, e muitas dessas vidas, antes de serem ceifadas, foram vítimas de tortura. Nesse sentido, o meu questionamento aqui é justamente para a gente se perguntar, afinal de contas, reconstrução dos direitos humanos para quem? Se pós-Segunda Guerra Mundial nós ingressamos automaticamente em uma Guerra Fria, que de fria não tinha nada. Nesse exato momento, eu estou em Berlim, onde eu faço o meu doutorado de sanduíche. E é muito interessante ver a marca que ficou dessa Guerra Fria aqui na Alemanha. O Muro de Berlim, que ainda está, tem a marca do Muro de Berlim e diversos pontos em que você pode observar o Muro de Berlim, traz justamente esse questionamento de tantas vidas e histórias separadas, de tanto silêncio que ficou, de tantas coisas que nunca foram investigadas. Ao mesmo tempo que, por essa Guerra Fria ter acontecido logo em seguida da Segunda Guerra Mundial, ficou muito difícil também saber quantas vítimas nós tivemos nessa Segunda Guerra Mundial, quem estava envolvido e o que aconteceu nesse momento pós-Segunda Guerra. Uma destruição total. E a Alemanha foi reconstruída pela mão de mulheres na pós-Segunda Guerra. E esse significado é hoje muito marcante para a cultura alemã do papel das mulheres na sociedade. Mas quando a gente analisa essa construção dos direitos humanos, a gente consegue enxergar diversas rupturas e, por isso, a necessidade de uma reconstrução constante desses direitos. Até mesmo quando a gente olha para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a gente percebe que ela trouxe ali um primeiro passo, um grande guarda-chuva de direitos que deveriam chegar. Se a gente analisar de 30 anos para cá, quantos direitos nós criamos ou reconhecemos? Então, os direitos humanos têm como marca a sua historicidade, que brilhantemente o professor Bernardo trouxe para nós na aula dessa manhã. Quando há o surgimento das Nações Unidas, no pós-Segunda Guerra, vem essa necessidade de uma cooperação internacional. E como vocês bem sabem, quando a gente pensa em direitos humanos, são direitos de lutas, de conquistas, que vem na sua previsão constitucional a proteção nacional desse direito, a minha garantia que o poder soberano não terá uma ingerência em relação à minha vida privada, ao mesmo tempo que vai me proporcionar direitos sociais para que eu possa ter uma vida digna. Mas ainda que nós estivéssemos falando apenas dessa construção constitucional dos direitos humanos, a construção internacional desses direitos humanos tem marcos profundos na humanidade, que é justamente quando a gente enxerga uma grande tragédia,
é que a comunidade internacional percebe que ela precisa se mexer para encontrar uma moldura comum de direitos. A Nações Unidas, quando ela foi criada, então, ela busca justamente evitar que novas atrocidades iguais à Segunda Guerra ocorram. Não que isso tenha acontecido. Se fosse isso, a gente não estaria enfrentando, por exemplo, o que é hoje a Rússia e a Ucrânia, o que acontece hoje em Moçambique, o que foi o apartheid na África do Sul, o que foram as conquistas dos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. Obviamente que a Organização das Nações Unidas, por si só, não consegue mudar todo esse cenário que nós temos. Porque, além de tudo, nós enfrentamos uma diferença cultural que deve ser respeitada, nós temos uma questão econômica que deve ser analisada, que vai levar como consequência uma questão social, que é justamente a fruição dos direitos humanos. A Carta da ONU, ela é um tratado que faz com que a ONU surja enquanto organismo internacional. Essa tentativa de termos um grande fórum internacional vem já na Primeira Guerra Mundial, com a criação da Liga das Nações, em 1919. Mas essa Liga das Nações, ela nasce sem a força que nasceu as Nações Unidas. Por quê? Porque a Liga das Nações, ela nasceu, essa grande liga, com uma falta de países importantíssimos, como o próprio Estados Unidos. Embora o seu presidente à época, Wilson Woodrow, tenha feito os pontos a serem levados em consideração na construção dessa liga, o Senado norte-americano ficou com receio de que essa organização internacional, de alguma forma, ameaçasse a soberania norte-americana. Posteriormente, alguns países que faziam parte deixam de fazer parte, como o próprio Brasil, em 1926. Então, a organização, ela nasce, mas ela vai perdendo força, ao ponto de ser uma liga que, além de tudo, refletisse uma questão imperialista. A Primeira Guerra Mundial, ela é aí a grande abertura para a Segunda Guerra. Era o palco para a Segunda Guerra ocorrer. E a Liga das Nações tem a sua grande contribuição de ser a tentativa de um fórum internacional, mas que acabava refletindo também aquele momento imperialista que os países viviam. A gente não pode esquecer que até 1970, na década de 70, perdão, até alguns anos pós-70, a gente tem ainda países que estavam sob o domínio de outros, numa perspectiva ainda colonial. Então, isso dificulta muito, no momento pós-Primeira Guerra Mundial, a gente enxergar esse grande concerto, não de consertar, mas de concerto, de arranjo internacional. E nós temos um problema, porque os países ainda não estavam prontos para debater internacionalmente a proteção dos direitos humanos. No segundo momento, a gente então tem a Segunda Guerra Mundial e, a partir dali, a grande luz para os países, daqui a gente não pode fazer diferente. A gente não pode cometer o mesmo erro do passado, porque mostrou a capacidade que os indivíduos têm, que os seres humanos têm, de destruir a sua própria humanidade, né? Como dizem os filósofos, nunca se teve tanto problema em encontrar seres humanos na humanidade. Então, por isso mesmo, precisava-se de uma preservação dessa humanidade, que só pode ocorrer a partir da proteção dos direitos humanos. A Carta das Nações Unidas tem como objetivo, na verdade, 2 objetivos muito claros: a paz e a segurança. Não há nenhuma dúvida que não temos como construir nem paz, nem segurança sem a proteção dos direitos humanos. Enquanto eu tiver tortura em qualquer lugar do mundo, eu estarei diante de uma ofensa a toda a humanidade. Enquanto eu tiver o direito à dignidade sendo desrespeitado por eu não ter acesso à água potável, eu não ter acesso ao trabalho, eu não ter acesso às condições mínimas dentro da minha sociedade, não tem como evitar essa ruptura da paz. Então, a paz não é somente a ausência de conflitos armados. Se fosse isso, a gente teria aí visto alguns poucos momentos durante a história da humanidade em que a gente poderia dizer que estávamos em paz.
Mas a paz é muito além do que isso, porque a gente precisa de uma paz sustentável. E hoje a gente tem um outro ponto a ser considerado quando a gente pensa em direitos humanos, que é justamente o meio ambiente. Não existe a proteção de direitos humanos se não houver a proteção do meio ambiente, justamente porque o meio ambiente é aquela base para que eu possa exercer os meus direitos. Não há dúvida. Como é que eu vou falar de direito à vida se eu não tenho nem água potável? Se eu não tenho a segurança que eu vou plantar e vou colher? Mudança climática. Se eu não tenho noção se realmente eu vou ter energia elétrica para me aquecer durante o inverno. Então, o meio ambiente vem nessa construção dos direitos humanos como um outro olhar necessário, algo que, no momento em que as Nações Unidas foi aí estabelecida, ela não tinha uma perspectiva tão clara sobre qual é o alcance dos direitos humanos. Então, a Carta da ONU entra em vigor no dia 24 de outubro de 1900, escrita, na verdade, em vigor posteriormente, dia 24 de outubro de 1945. Então, é algo muito rápido. Então, se a gente olha e fala, como é que logo em seguida, a Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha a Carta da ONU? A gente tinha a Carta da ONU já pronta, porque desde 1943, os estados que hoje ocupam aí o lugar permanente, né, essa cadeira permanente do Conselho de Segurança, já haviam iniciado a sua negociação para termos a Carta da ONU. Precisava ser em seguida, não dava para esperar. A gente não podia pensar em uma resposta à guerra que fosse uma resposta de vingança, porque a Primeira Guerra Mundial mostrou que isso não ia funcionar, e a gente precisava criar um caminho comum, e esse caminho precisava ser logo em seguida. Então, a criação das Nações Unidas a criação das Nações Unidas, segundo a professora Flávia Piovesan, um marco nesse surgimento de uma nova ordem internacional. Essa nova ordem internacional traz um novo modelo de relações internacionais, em que eu tenho um grande fórum que vai tratar de todas as matérias possíveis, desde segurança e direitos humanos até economia e meio ambiente. Então, a ONU é justamente esse caminho. E acho interessante, vocês não me questionaram sobre isso, mas, por favor, sintam-se à vontade para colocar as suas dúvidas no chat ou levantar a mão para que eu possa passar a palavra. Quando a gente pensa na ONU, muita crítica aparece, né? Às vezes as pessoas esquecem que eu estou falando de uma organização internacional intergovernamental. Significa dizer que ela é composta pelos estados. Estados têm interesses políticos, então a questão é o posicionamento dos estados dentro da organização e não o surgimento dessa organização. E quando às vezes me perguntam em sala de aula, mas professor, eu acho que a gente poderia viver muito bem sem a ONU, eu faço esse exercício. Como seria o mundo sem as Nações Unidas? Vamos pegar a pandemia, que eu acho que isso mostra muito bem. Como é que teria sido o mundo na pandemia sem uma Organização Mundial da Saúde, que não informasse a todos e todas sobre as medidas de segurança a serem tomadas, que informasse que estávamos diante de uma pandemia, que trouxesse ali um corpo de cientistas para trazer justamente essa perspectiva de proteção do direito à saúde. Questão simples, a pandemia. Se a gente não tivesse as Nações Unidas, quantos outros problemas sem solução nós não teríamos? Isso não significa que ela é uma organização que faz milagres. Que, afinal de contas, o que a gente vê hoje, nessa disputa de poder, que quem perde são os países em desenvolvimento, é justamente um fórum que pode estabelecer a paz. Sem ele, a paz seria impossível, improvável. Então, as Nações Unidas vêm justamente buscando essa cooperação internacional naquilo que é comum dos países. O que é essa questão comum? É tudo aquilo que está atrelado que o país faz. Então, seja no seu aspecto social, econômico, ambiental, e que eu possa criar um mecanismo de cooperação nesse sentido. A Carta da ONU é muito interessante, porque algumas pessoas acreditam que ela trouxe isso, mas ela não trouxe. Ela não é uma carta de direitos humanos.
Ela é a carta que cria a Organização das Nações Unidas e, a partir dessa carta, ela estabelece quais são os organismos dessa organização, quais são os objetivos, como vai se dar o seu funcionamento. E aí a gente percebe, pelo preâmbulo que eu coloquei aqui para vocês, né, reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, né, ainda muito claro uma linguagem de 1945, na dignidade e no valor do ser humano. Maravilha. Na igualdade de direito dos homens e das mulheres. Então, até aqui, a gente percebe que as Nações Unidas traz como um grande pilar da sua organização a dignidade da pessoa humana e já deixa um direito humano muito claro. Existe igualdade entre homens e mulheres. Assim como das grandes e pequenas nações. Uma linguagem muito ruim para dizer que estamos falando de países que têm um poder econômico grande em relação àqueles que não têm esse poder econômico, mas que ainda assim, ou territorialmente, sejam maiores ou menores, ainda assim, levando em consideração o seu tamanho, né, a sua exposição internacional, isso não faria diferença quando nós estivéssemos diante de organismos dentro da ONU, como a própria Assembleia Geral, ou seja, todos os países podem participar das Nações Unidas. Haverá uma exceção, no caso, o Conselho de Segurança, que a gente vai analisar. Mas aqui vocês podem ver que os países estavam ainda meio tímidos. Será que a gente vai falar sobre direitos humanos agora? Será que é nesse momento que a gente poderia colocar direitos humanos num documento que é juridicamente vinculante, que é a Carta das Nações Unidas? Então, foi uma opção política. Não vamos agora ter nada a esse respeito. A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa entender o que foi esse holocausto, quais são esses crimes de guerra e pensar nessa declaração das Nações Unidas. Em 1945, também, nós temos a criação de 2 tribunais internacionais. O Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, que apesar de estar na Alemanha julgando alemães, era composto por pessoas, juízes, promotores, advogados do mundo todo, que trazia esse aspecto internacional ao tribunal. A mesma coisa quando a gente está pensando no Tribunal de Tóquio. Porque, ao invés de se trazer um aspecto de vingança, que foi na Primeira Guerra Mundial, ainda que haja aqueles que defendam que o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio foram alguns instrumentos para essa, entre aspas, vingança dos países pelo que aconteceu na Segunda Guerra, foi uma forma de legitimar o julgamento daqueles envolvidos nos crimes de guerra, no nazismo, nos crimes contra a humanidade, trazendo ali já uma perspectiva muito forte sobre graves violações de direitos humanos e sobre esse respeito à justiça internacional. Então, tudo isso era um grande cenário no surgimento da Organização das Nações Unidas. E o questionamento que vem é quando, afinal de contas, os Estados vão pensar nessa proteção internacional dos direitos humanos. Isso vai acontecer em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que por esse aspecto de declaração é também considerado como um soft law, ou seja, ela não é um tratado juridicamente vinculante. Eu não tenho um mecanismo de monitoramento desse tratado como outros das Nações Unidas que nós iremos ver. Mas pela importância dessa declaração, por ela ter sido votada em Assembleia Geral e por ela ser esse grande guarda-chuva dos direitos humanos, ela é considerada como princípio do direito internacional dos direitos humanos e, para alguns, como base do direito costumeiro quando a gente está falando de direito internacional dos direitos humanos. E para quem gosta de direito internacional como eu, trazer essa classificação da Declaração Universal dos Direitos Humanos significa que ela é fonte do direito internacional, segundo o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é esse artigo, o 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, órgão das Nações Unidas, que traz quais são as fontes do direito internacional público. Então, o seu valor, de nenhuma forma, é diminuído pela nomenclatura declaração. E aqui,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi pensada por grandes juristas à época, e nesse sentido, nós pensamos o que vamos fazer para criar uma ética universal. Se há uma grande diferença entre os países, nos momentos históricos que cada um vivenciava, nas questões culturais, religiosas que cada um vivenciava, nós precisávamos pensar como criar uma ética universal. Daí vem que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Talvez na hora que eu tenha lido essa frase, alguns de vocês devem ter notado, mas eu acho que eu já li isso antes, ainda que eu não tenha lido a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem consegue me dizer onde vocês conseguem identificar essa frase? Essa é a ideia. Vamos lá, gente. Eu sei que é sexta-feira, tá frio no Brasil, entendo tudo isso. Mas vamos lá. Todos os seres humanos nascem iguais, livres e iguais em dignidade e direitos. Onde a gente já viu isso? Ainda que eu não tenha estudado direito internacional. A Constituição, né, gente? Constituição Federal, né? Obrigada. Exatamente. Então, olha aí a influência do internacional no nacional. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem dentro dessa perspectiva de buscar essa igualdade, já trazendo um dos pilares dos direitos humanos, que é justamente a dignidade da pessoa humana. E traz essa perspectiva que nós somos iguais, independente da nossa origem. A gente também está falando em um momento pós-Segunda Guerra, com um grande fluxo de refugiados e apátridas no mundo. E eu precisava dar certeza que não haveria nenhum tipo de discriminação em relação a esses indivíduos. O direito humano à não discriminação é um direito que, a partir do momento que a gente alcança ele, e a gente ainda não alcançou, o direito à não discriminação, a gente poderia pensar em um mundo mais próximo da paz do que próximo do conflito. Mas é justamente por esse desrespeito ao direito à não discriminação que há um impedimento ao exercício de outros direitos, né? O acesso à justiça, por exemplo. Então, nós estamos aí numa ética universal sendo construída. Só que a Declaração Universal, ela é ampla. Ela não trouxe os direitos especificamente, o direito específico das mulheres, o direito específico, né, a ser ali protegido para não ser torturado. Ela vai trazer um grande guarda-chuva. E aí vai trazer também direitos econômicos, sociais, econômicos e culturais. O artigo 22 é muito claro nesse sentido, porque eu não posso viver numa sociedade que eu só tenha direitos individuais e não tenho direitos sociais, porque eu não vou conseguir exercer a minha dignidade. Então, tem que ter essa perspectiva. Letícia, acho que ele apareceu aqui, que está participando, mas não sei se você quer fazer alguma pergunta. Ele aparece uma notificação, mas eu acho que também foi minha aluna, né, Letícia? Estou com essa sensação. Mas apareceu aqui no chat, mas não sei se é porque tu vai levantar a mão ou se é só porque está avisando que tem gente online. Então, nós temos essa clara, né, demonstrativo de uma vontade dos estados de criarem esse grande guarda-chuva. E esse guarda-chuva, então, é criado e, posteriormente, ele vai ser estabelecido como uma forma clara de direitos, vai estabelecer essa perspectiva clara de direitos quando nós temos a ratificação de outros 2 protocolos que vão entrar em vigor posteriormente. Então, declaração, como mencionei, soft law, e a gente precisava de algo juridicamente vinculante que criasse... sem problemas. Que criasse essa proteção dos direitos humanos. Então, nós temos, posteriormente, a Convenção para coibir o genocídio, e aí trazendo a definição de genocídio, que até o momento do Holocausto não existia, e essa Convenção de Genocídio, posteriormente, vai dar base para o estabelecimento
do tipo penal genocídio no Estatuto de Roma, né? Nós temos ali a previsão do genocídio como um dos crimes que poderia levar à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que não é objeto do nosso curso. Nós temos a Convenção para Combate à Discriminação Racial e nós temos outras convenções que vão surgindo a partir dessa base criada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas ela é, então, fortalecida quando nós temos dois protocolos, dois tratados de 1966, que é o Protocolo dos Direitos Civis e Políticos e o Protocolo dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. A junção da Declaração Universal dos Direitos Humanos com os dois protocolos faz com que nós tenhamos a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Por quê? Porque quando tem os dois protocolos, esse guarda-chuva que a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe para nós, vai se afunilar. Eu vou saber, então, o que eu vou entender como esses direitos individuais e o que eu vou entender por esses direitos sociais. Não se criou, em conjunto, principalmente pelo momento que se vivia na humanidade, uma divisão do mundo polarizado na Guerra Fria, mas vem a sua contribuição a partir dali. A ONU, então, tem diversos mecanismos internos para a proteção dos direitos humanos criados a partir desses instrumentos jurídicos, os tratados de direitos humanos. Nós temos internamente organismos que vão lidar com a questão de direitos humanos especificamente e outros organismos que não vão lidar diretamente, mas indiretamente nas Nações Unidas. Diretamente nós temos o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, por exemplo, que vai ser esse grande escritório das Nações Unidas para lidar com os direitos humanos, criando mecanismos internos de proteção desses direitos humanos. Dentre eles, nós vamos ter aí esse secretariado do Conselho de Direitos Humanos, que é um organismo dentro do Alto Comissariado das Nações Unidas, vamos ter os procedimentos especiais e assim por diante. A gente vai ver logo mais para vocês entenderem um pouco sobre a organização interna das Nações Unidas. Então, a ONU, quando ela é criada, ela não tem na Carta das Nações Unidas a definição sobre direitos humanos. Só para a gente deixar essa parte bem fechadinha. Ela tem aquilo que a gente tem no preâmbulo. Quem vai fazer isso? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem vai aprofundar isso? Os dois protocolos. O protocolo do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. O protocolo sobre direitos civis e políticos cria, por exemplo, um protocolo facultativo que permite com que nós tenhamos e que seja possível dar, entre aspas, dentes para o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que é o Comitê de Direitos Humanos. Então, a gente percebe que dentro das Nações Unidas, a gente vai ver logo mais a organização interna na Carta da ONU, a gente percebe que esses mecanismos de tratado de direitos humanos acabam criando mecanismos internos para a proteção desses direitos humanos. Daí vem o Comitê de Direitos Humanos, daí vem órgãos subsidiários das Nações Unidas, como o Alto Comissariado das Nações Unidas, Conselho de Direitos Humanos, mas que estão trabalhando dentro dessa grande estrutura que vem a partir da Carta da ONU, que a gente vai chegar logo mais para vocês entenderem. Antes de tudo, antes de a gente continuar, eu queria ressaltar a Conferência de Viena de 1993, que a doutrina chama, entre aspas, da Segunda Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque ela vem ali no momento pós-Guerra Fria para ressaltar esses valores de direitos humanos. Então, a Declaração Universal vem em 1948, mas ela está no momento em que o mundo ainda está em turbilhão, não está mais em uma guerra declarada, mas há um desajuste nas relações internacionais. E o momento pós-Guerra Fria é o momento de ressaltar os valores de direitos humanos e direcionar nessa, entre aspas, nova era, o que deve se entender como direitos humanos. Então, vem a Declaração de Viena de 1993,
que volta a ressaltar aquilo que já tinha sido construído e direcionar esses valores de direitos humanos, dentre eles falando e ressaltando que sem direitos humanos não existe paz, não existe segurança. Além de tudo, não há como falar em proteção de direitos humanos em um regime que não seja democrático. E se eu estou falando de algo que seja antidemocrático, significa que eu estarei violando direitos humanos como liberdade de expressão. Então, eu deixo esse marco muito claro que os direitos humanos ele tem como característica, então, a história, ele é uma cadeia histórica, ele é interdisciplinar, ele é interligado e não hierárquico, ok? Então, as Nações Unidas se constituem como o principal fórum sobre essas questões que vão além das fronteiras. De nenhuma forma, as Nações Unidas visam violar a soberania dos Estados. Talvez vocês já tenham ouvido isso falar. Ah, mas a ONU, ela viola direitos humanos, a ONU, ela viola a soberania dos Estados. A ONU não respeita a soberania, vem uma ordem do Conselho de Segurança, etc. É um princípio muito básico do direito internacional que os Estados, ao fazerem parte da ONU, só podem fazer parte ao exercerem a sua soberania. Que ninguém obrigou ninguém a participar da ONU. Só que a partir do momento que você entra na organização, você tem que seguir a regra do jogo, que você já sabe. Então, ter ali um procedimento dentro das Nações Unidas, seja no Comitê de Direitos Humanos, seja em algum comitê de órgão de tratado, seja na Assembleia, ter alguma fala na Assembleia Geral ou alguma resolução do Conselho de Segurança, não viola a sua soberania. Você exerceu a sua soberania para fazer parte da ONU. Então, isso é algo inválido, esse argumento de não vou seguir o que a ONU fala porque viola a minha soberania, não. Isso também se aplica quando nós estivermos falando sobre os sistemas regionais de proteção de direitos humanos. Então, guardem essa informação, que a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, a ONU ela vem para alcançar essas metas de desenvolvimento, mas enfrenta os desafios como a gente já conhece. As questões de mudança climática, a questão do terrorismo, a questão de saúde, a violação dos direitos humanos, essa busca pela justiça internacional e assim por diante. Então, vai atuar em situações de paz e em situações de ausência de paz. Por quê? Quando a gente está falando na paz, a gente precisa entender que ainda assim temos metas a alcançar. Razão pela qual nós temos, por exemplo, a Agenda 2030, que se aplica seja numa situação de paz ou seja numa situação de conflito. Eu tenho que buscar essas metas para garantir que esses direitos humanos sejam respeitados. Ao mesmo tempo que, se eu estou falando em momentos de crise, uma crise humanitária, eu também vou ter essa atuação das Nações Unidas para a busca da proteção daquilo que foi resguardado nos seus instrumentos jurídicos. E qual é, afinal de contas, a estrutura da ONU? E agora eu já vi que nós estamos caminhando para o final, e eu quero terminar essa parte para a semana que vem a gente já começar com os sistemas regionais. Então, a ONU ela tem 5 órgãos principais. O primeiro órgão que a gente está vendo é a Assembleia Geral, o órgão democrático das Nações Unidas, onde cada Estado se representa e tem um voto. Então, a Assembleia Geral, onde vai se discutir todas as questões atreladas às relações internacionais, seja no aspecto ordinário ou extraordinário. Vai também poder ter um diálogo constante com o Conselho de Segurança, mas é na Assembleia Geral que nós temos aí uma possibilidade de construção construtiva de diálogo. Se eu estou falando de Assembleia Geral, estou falando de um organismo que está previsto na Carta da ONU. Então, a Carta da ONU tem alguns instrumentos, dentre eles 5. Então, todos os demais que nós falarmos, tirando esses 5 que eu vou mencionar, não são órgãos que estão previstos diretamente na Carta da ONU, mas serão aí organismos subsidiários desses 5 que a gente vai ver logo mais. O segundo organismo das Nações Unidas é o Conselho de Segurança. E aí vem aquela grande inquietação. O Conselho de Segurança tem um grande problema, né? O problema do Conselho de Segurança é que ele lida com paz e segurança internacionais.
os seus 5 membros permanentes claramente vão refletir a ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial. Membro permanente significa senta e não sai nunca mais. Estados Unidos, China, Inglaterra, França e Rússia, que naquele momento entrou como União Soviética. Está faltando o quê no Conselho de Segurança? Uma grande reforma, porque nós não temos uma representação regional completa nos membros permanentes. Ah, mas professora, tem ali os 10 rotativos. Por que os 10 rotativos não tem uma representação regional de países africanos ou latino-americanos, ou outros representantes da Ásia, que não a China e a Rússia? Sim, nós teremos. O Brasil é o país que mais vezes ocupou uma cadeira rotativa no Conselho de Segurança, por exemplo. O problema é o poder de veto. Porque se um desses 5 membros vetar uma resolução, nada acontece. O poder de veto é o poder de anular todo o resto. Então, estamos ou todos em acordo, eu posso me abster, eu quanto país, ou se eu falar não, é não. E esse é o grande problema. Por quê? Choque de interesse está ali direto. A gente tem visto isso claramente. Quem são os países envolvidos hoje nos grandes conflitos internacionais? Estados Unidos, Rússia e China. E eles também são os países que fazem parte do Conselho de Segurança. Falando dos conflitos internacionais, porque nós estamos vivenciando um mundo ainda com diversos conflitos armados não internacionais. República Democrática do Congo, a República Centro-Africana, Moçambique, assim, Colômbia e assim por diante. Então, temos um problema. Então a gente deveria fazer uma reforma no Conselho de Segurança. Sim, nós deveríamos. Várias tentativas foram propostas. O Brasil também encabeçou várias tentativas de reforma do Conselho de Segurança. E isso não aconteceu. Por quê? Porque para passar a reforma do Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança, você quer aprovar. Se alguém acha que algum desses países vai dizer, opa, melhor a gente abrir mão do poder de veto, ou melhor a gente criar mais cadeiras de membros permanentes. Não. Então, a gente tem esse grande impasse hoje nas Nações Unidas, que eu faço uma crítica muito forte em relação a isso. Eu acho que a legitimidade do Conselho de Segurança diminui muito com essa estrutura que ele tem ainda hoje. Além do Conselho de Segurança, nós vamos ter o Conselho Econômico e Social, o famoso ECOSOC, que vai gerenciar vai gerenciar os aspectos econômicos e sociais e as agências funcionais das Nações Unidas, e vai também preparar projetos de convenções a serem submetidas para a Assembleia Geral. E nós temos a Corte Internacional de Justiça, nosso penúltimo organismo das Nações Unidas. A Corte Internacional de Justiça, e aí a Letícia, que já foi minha aluna, já sabe que eu vou falar o que vocês devem escrever. A Corte Internacional de Justiça não é uma corte de direitos humanos. Não é uma corte de direitos humanos. Não foi criada para a proteção de direitos humanos. Ela lidou e lida com questões de direitos humanos num aspecto transversal. Seja quando ela teve que lidar com armas nucleares, seja quando ela teve que lidar com questões do muro Israel-Palestina, ou sobre a imposição de pena de morte em alguns países. Mas ela não foi criada para a proteção de direitos humanos. Ela foi criada como um mecanismo de solução pacífica de controvérsia entre os Estados. Por isso mesmo, a Corte Internacional de Justiça vai ter uma competência contenciosa. Os Estados não estão se dando muito bem. Ao invés de iniciar uma guerra, que tal levar o caso para a Corte Internacional de Justiça? Ou, quando os Estados têm alguma dúvida sobre o entendimento de um determinado direito, do direito internacional, ou quando algum órgão da ONU também tem essa dúvida
sobre a interpretação do direito internacional público. E aí tem a possibilidade de opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça. Isso também deixa muito claro que a Corte Internacional de Justiça ela não é acessada por indivíduos. Somente estados podem acessar a ONU, órgãos da ONU, mas ela não pode ser acessada por indivíduos. Então, eu, Paula, não posso peticionar a Corte Internacional de Justiça por uma questão individual de direitos humanos. Apenas estados versus estados estarão num polo contencioso da Corte Internacional de Justiça. E nós vamos ter o Secretariado das Nações Unidas, e esse secretariado hoje é o secretário-geral Antônio Guterres, que, na minha perspectiva, faz um excelente trabalho, e é o órgão administrativo das Nações Unidas, aquele indivíduo que não dorme e faz tudo, né? É justamente isso, o órgão chefiado pelo secretário-geral. Então, essa figurinha mostra os 5 órgãos da Carta das Nações Unidas. Professora, mas e o Conselho de Tutela que aparece na Carta da ONU? O Conselho de Tutela não existe mais, porque ele tinha a função de lidar com países que ainda eram colônia e estavam dentro de uma perspectiva de independência. A partir do momento que não existe mais colônia no mundo, não existe mais a função desse organismo. Ele, ainda que esteja na Carta da ONU, é uma letra morta, porque ele não existe mais. Então, hoje nós temos essa estrutura das Nações Unidas, e os demais organismos, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, servem aí como órgãos subsidiários a esses organismos. Essa rápida leitura sobre o direito internacional dos direitos humanos mostra claramente a humanização do direito internacional, como lhe diria Antônio Augusto Cansado Trindade, que infelizmente nos deixou esse ano e estava no cargo de juiz da Corte Internacional de Justiça. O direito internacional público, ele surge para lidar com as relações entre os entes soberanos, posteriormente constituídos aí como estados soberanos. Mas, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a positivação dos direitos humanos no direito internacional, a gente verifica claramente essa evolução do direito internacional público que passa pela sua humanização. Só que os desafios das Nações Unidas permanecem. Então, nós temos aí os desafios que nós temos enfrentado, e por isso mesmo vem uma agenda pela paz nos anos 2000, que dá abertura para os objetivos do desenvolvimento do milênio, uma nova agenda para as Nações Unidas, também considerada como, entre aspas, uma nova declaração dos direitos humanos, que eram aí metas que deveríamos ter alcançado até 2015 e não alcançamos. E logo em seguida vem a Agenda 2030, 2030 das Nações Unidas, com algo que vocês já devem ter ouvido, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estão atrelados a não só obrigações dos estados, mas também empresas e sociedade civil. Então, um trabalho contínuo que nós temos da codificação dos direitos humanos, mas também no momento que estamos politizando esses direitos humanos, porque se a gente acaba levando isso para fóruns internacionais políticos, nós precisamos tratar desses direitos humanos na sua esfera nacional, internacional, políticas públicas, entes privados. Não fosse isso, no Conselho de Direitos Humanos, o tratado sobre a responsabilidade de empresas em relação a direitos humanos não estaria sendo aí debatido, por exemplo. O direito internacional dos direitos humanos é algo vivo e que se move para que a gente consiga aí interpretar da melhor forma e proteger internacionalmente esses direitos. Então, alguns órgãos das Nações Unidas que vão lidar especificamente com direitos humanos é o Conselho de Direitos Humanos, como acabei de mencionar para vocês, que tem ali alguns mecanismos internos próprios, como a revisão periódica universal, procedimentos especiais, que vão avaliar, seja questão de país, seja uma questão temática em relação ao país, como, por exemplo, liberdade de expressão, em regimes democráticos, em momentos de eleição, que vão trazer informações para as Nações Unidas a respeito desse tema.
E nós temos outros organismos dentro da organização que vão lidar especificamente com direitos humanos, como os órgãos de tratado. Aqui. Os órgãos de tratado das Nações Unidas são órgãos criados a partir dos tratados de direitos humanos, né, os treaty bodies. Um exemplo muito claro é o Comitê das Nações Unidas para a questão do direito das mulheres, que é o CEDAW, que foi criado a partir do protocolo à Convenção para a Eliminação de toda forma de discriminação em relação à mulher, uma convenção de 79, e esse comitê ele tem aí a obrigação, a competência para analisar a implementação desse tratado nos países, ao mesmo tempo que vai poder receber informações sobre a situação do direito das mulheres ao redor do mundo, bem como, em alguns casos, e quando os estados assim aceitam, vai poder receber petições das vítimas de violações de direitos humanos em relação a estados. E é nesse ponto que eu vou finalizar o nosso encontro, que é para vocês trazerem, para a gente poder ter isso muito claro na nossa aula de quarta-feira, para entender a diferença entre os sistemas regionais e o sistema onusiano, mas não se preocupe que eu vou voltar nisso na quarta-feira, se ficar qualquer dúvida. Então, a ONU vem uma consequência da tragédia da Segunda Guerra Mundial, numa busca de uma proteção internacional de direitos e de uma ordem internacional que deve ser estabelecida. Porque guerra não leva ao desenvolvimento de ninguém, né? Então, os estados buscando ali uma harmonização nas suas relações internacionais. A ONU, então, na sua carta, não traz o que são os direitos humanos, o que deve ser entendido como direitos humanos, e deixa essa missão a ser desenvolvida ao longo do tempo, sendo o primeiro grande tratado nesse sentido a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai vir junto no desenvolvimento da própria organização, que vai crescendo também ao longo do tempo. Nós temos na Carta da ONU os cinco órgãos principais, e em relação a esses órgãos, nós temos órgãos subsidiários, alguns deles atrelados especificamente à temática de direitos humanos, seja para monitorar a situação de direitos humanos, seja para aprofundar questões de direitos humanos, debater futuros tratados de direitos humanos, seja para ter a possibilidade de receber petições de indivíduos para trazer à luz alguma violação de direitos humanos. De qualquer forma, quando a gente está pensando nessa perspectiva internacional, que não seja o direito penal internacional, nós estamos tratando da responsabilidade dos estados, no que diz respeito à proteção interna dos direitos humanos. Então, a partir do momento que eu faço parte desse grande fórum internacional, exercendo a minha soberania para tanto, eu peço para o direito internacional também me guiar no que diz, para que eu possa encontrar aí os parâmetros internacionais de direitos humanos. Só que muitas vezes eu não alcanço sozinho e eu preciso ter uma reparação desses direitos. E essa reparação desses direitos acaba, às vezes, ocorrendo em um formato de acesso à justiça internacional. E no caso das Nações Unidas, isso só pode ocorrer, quando nós falamos de direitos humanos, nesses organismos de tratados ou os procedimentos especiais, em que eu posso levar à luz do direito dos organismos internacionais e dos outros estados aquilo que está acontecendo no meu estado. Como, por exemplo, o caso Aline Pimentel, que é um caso da CEDAW, dos comitês da ONU que eu mencionei, em que, ao ser vítima de uma violência obstétrica, ela e o seu bebê acabam falecendo. Sem uma resposta no âmbito interno brasileiro, essa petição chega à CEDAW, onde se analisa a responsabilidade do Estado brasileiro em relação aos parâmetros dos direitos humanos que o Brasil se comprometeu. Então, a partir do momento que eu me comprometo com esse direito internacional de direitos humanos, não deve ser algo apenas político, deve ser algo jurídico, deve ser algo a ser implementado internamente. Daí a razão de nós termos também essa sobreposição de tantos organismos das Nações Unidas para proteger direitos humanos. Mas isso nós estamos, então, nos relatando
a essa proteção universal dos direitos humanos, sistema onusiano, que vai existir em conjunto com os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, que nós vamos estudar na próxima aula. Então, feita essa observação final, eu queria agradecer a presença de vocês, colocar à disposição. Fiquem tranquilos que na quarta-feira eu vou retomar alguns pontos da ONU, justamente para vocês terem com muita clareza o que é o sistema onusiano e qual é aí a relação e a diferença com os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Muito obrigada, desejo a vocês uma excelente sexta-feira. Nos encontramos, então, quarta-feira, às 9 horas da manhã. Aproveitem aí. Bom te ver, Letícia, te ver, né, entre aspas, ainda que seja virtualmente novamente. Até, gente. Muito obrigada, Rodolfo, Priscila, Manuela. Bom final de semana. Obrigada, Esa. Obrigada, Maria. Até, Linda Keller. Nos encontramos logo mais. Bom final de semana, bons estudos. Obrigada, Anaísa. E até breve. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.